Boa noite, Liliane. Boa noite, professor. E aí, como é que foi de prova? Foi tudo bem, graças a Deus. Você saiu bem na prova de previdenciário? Nem olhei as provas ainda. Sim, de previdenciário, sim. Foi facinha, né? Foi bom. Tinha tudo aquele material que o senhor deixou, né? É, foi muito... E que falou nas aulas. Eu tentei, como primeira avaliação, dar uma prova mais voltada às questões principiológicas, conceitos, né? Para essa avaliação. Juntando com as outras atividades que a gente fez, né? Eu tenho que entrar para saber, para fazer a soma total. Você lembra, desculpa, eu passei 3 atividades síncronas, uma valendo 10 pontos, não foi? 15, né? Não sei se foi 15, outra 25 e outra... Teve aquela atividade que o professor colocou que era para enviar por e-mail, né? Das 5 questões, e depois foi, acho que. Aí teve. Aquela valeu 3. Isso. Aí teve um questionário no ambiente virtual que valia 25 pontos. Isso. Depois teve uma também sobre o benefício... Sobre um texto, né? Questões sobre o texto que valiam 10 pontos, que era um questionário. 10 aí não fecha 50, né? E teve, peraí, e Não teve dá. outro, acho. Aí eu fiquei... Como é que é? E teve mais uma, que era a pesquisa de revisão. E o questionário AVA, né? Que aquela que o senhor deu. Ah, sim. Que era o questionário. Teve 3 questionários e mais aquela do AVA, né? E teve mais aquela lá que era para enviar para o senhor. Então teve 4 atividades no todo. Teve. Ao todo. Pois é. Aqui dá 8, 3, 4, 48. É. Pois eu vou ver como é que faço essa soma toda aqui que deu. Não lembro mais. Mas eu lembro que fechava, professora, a conta. Fechava? Fechava. Que daí a professora tinha até colocado aquele ali valendo 25 pontos para fechar, mas eu não lembro quanto que era as outras. Acho que uma valia 15. Uma valia 15, Aí outra 25. 25 e as outras duas 10. Ah, Acho que era isso. aí fecha. Acho que a primeira valia 15, a primeira atividade. É. E não, a primeira eu subi para 10. Tá certinho, ó. Né? 3, 4, 5. É isso mesmo. Aqui vai dar 10, 3, 4, 5, 6. Tem uma passando aqui. Vale 8. Depois eu vejo. Né? E as outras provas, você saiu bem? Sim, eu só tive um problema com a internet, daí em uma questão, mas foi só uma questão. Mas as questões de previdenciária estavam todas certinhas, né? Sim. O outro caiu, acho que a minha internet caiu na hora de responder e ela daí não gravou a resposta. Dá um trabalho fazer aquelas questões. Porque o aplicativo do AVE é chato. Sabe? Dá um trabalho em 69. Não, dá um trabalhinho horroroso, viu? De arrancar os bigodes. Mas aí, para a segunda vez, se o professor colocar direto no AVA, os questionários, aí já contabiliza a nota, né? Já contabiliza. Contabiliza sim. Bom, o que eu ia falar para vocês? Eu esqueci.
Nós vamos retomar. Depois vocês lembram para mim direitinho a pontuação aí dos trabalhos, para mim poder gravar aqui. E poder, na hora, fazer a soma de tudo. Essa questão dessas atividades, meu Deus do céu, que loucura. Foi difícil. Bom, a gente vai retomar o conteúdo, né, agora. Nós vamos entrar num conteúdo mais complicado, né? Nós estamos avançando agora. A gente analisou muito o primeiro módulo e tal. E agora a gente vai dar uma esticadinha boa, né? Eu queria falar hoje de um tema difícil, vou fechar a parte de segurados. Acho que deixa eu abrir aqui. Eu já tinha falado desse tópico aqui, ó. Então, compartilhar aqui com vocês. Eu já tinha falado desse tópico aqui, ó. Começamos aqui, ó. Então, acho que eu tinha comentado a filiação, o conceito de segurado, né? Não sei se vocês estão lembrados, não sei se eu cheguei a falar, mas o conceito de segurado está aqui no slide também. É só olhar direitinho, né? Tem a classificação, segurados obrigatórios, segurado contribuinte individual, que é aquele que trabalha por conta própria, né? Segurado especial, que é um segurado com uma característica bem peculiar. Não sei se eu cheguei a mencioná-lo, né? Mas nessa classificação aqui, nós vamos encontrar essa classificação na Lei 8.213, o artigo 11, né? Qual a importância dessa classificação? Isso é uma pergunta boa, né? Por que a legislação previdenciária não fala assim, olha, todo mundo que trabalha é segurado da Previdência? Seria bom, né? Todo mundo que trabalha. A princípio, sim. Essa é a ideia. Mas o legislador faz uma classificação e ele separa, de certa forma, né? Incluindo a figura do empregado, que é o principal destinatário, né, da cobertura previdenciária. Depois ele se preocupa com os profissionais liberais, aqueles que trabalham por conta própria, que vai desde o vendedor ambulante até um profissional qualificado, né? E do segurado especial, que é um segurado revestido de umas características bem específicas, né? Ele não contribui para a Previdência diretamente, mas ele não contribui diretamente, mas ele é segurado obrigatório. Quando ele vende um produto rural na cooperativa, num grande centro de abastecimento, quem compra retém na nota um valor, né, correspondente à contribuição na comercialização do produto in natura, né? Vocês estão fazendo direito tributário? Possivelmente vocês estão vendo a parte das contribuições sociais, que tem natureza tributária. Então, na verdade, o legislador, além de classificar para efeito de acesso aos benefícios, né, ele também classifica para efeito de contribuição, né? Então, existe uma tabela. O segurado empregado contribui de um jeito, o segurado contribuinte individual de outra maneira, e o segurado especial que não contribui diretamente, mas quando vende um produto in natura, quem compra retém na nota, como substituto tributário. Então, tem duas finalidades aqui. Tem uma finalidade para efeito de acesso ao benefício, né? Tem a finalidade para efeito de
contribuição, né? Se eu sou empregado, qual que é a minha base contributiva? É o salário de contribuição. Mas quais são as alíquotas? Interessante, né? Se eu sou um profissional liberal, vocês estão formando. Vão formar. Como é que vocês vão recolher para a Previdência? Tem 3 alíquotas, né? Não sei se eu cheguei a mencionar isso, né? Na aula passada, antes da prova, né? Esse é um detalhe importante. Então, essa classificação ela tem uma finalidade, ela tem uma dupla finalidade. A primeira, definir a cobertura, né? Tem segurado que não tem certos benefícios que não são concedidos a todos, a alguns, né? Então, e também para efeito contributivo. Como que esses segurados vão recolher para a Previdência, né? E aí vem aquela relação complexa que a gente estudou, jurídica previdenciária, né? Que ao mesmo tempo que ele tem direito a uma cobertura, ele também é um sujeito que é um devedor, né? Ele tem que recolher a contribuição previdenciária. Existe uma tabela contributiva, vocês estão fazendo direito tributário com o professor Daniel, não sei, ou a Mariana, não sei, né? O que é que vocês estão fazendo? O Ander, não sei, eu não lembro o nome dele, professor, é Wander? É. Então, essa parte tributária, ela está presente na relação jurídica previdenciária porque por causa do caráter contributivo. Saber como os segurados contribuem, né, é importante para muita coisa, né? Até para efeito de uma ação trabalhista. Você vai atuar num processo trabalhista, na hora de fazer um acordo, o juiz vai perguntar para você, doutor, as parcelas aí que incide contribuição previdenciária, né? Desculpa, nós vamos fazer um acordo e nesse acordo, como é que faz? Aí tem que olhar a inicial, o que está pedindo, né? Parcelas de caráter indenizatório, por exemplo, institutos que não foram pagos no curso do contrato de trabalho, férias indenizadas, aviso prévio indenizado, não tem incidência de contribuição, mas o saldo de salário tem, né? Então, tem que analisar junto com ele, né? Porque se você não faz isso, faz sobre o valor total, né? É pactuado, mas não discrimina, e aí a empresa tem que recolher do jeito que está na ata, né? Que homologou o acordo na audiência. Então, isso é muito importante para vocês na prática, né? Sob o ponto de vista prático, sob o ponto de vista profissional, vocês vão formar, né? Então, saber quais as parcelas, né? Que incide a alíquota de contribuição do segurado. E aí, no setor de cálculo, faz-se aplicação, né? Nessas contribuições. Certo? Então, isso é um detalhe importante, vocês não podem esquecer. Então, nós vimos que essa classificação ela tem essa dupla finalidade, né? Eu não sei se eu cheguei a mostrar essa tabela para vocês, né? Deixa eu ver se eu entro aqui e abro, consigo abrir, só para vocês verem. Um minutinho aí, eu desapareci aí um pouco. Acho que ver, ó, tabela de contribuição, regime geral, 2020. Vou ver se eu acho ela aqui, né? Alíquotas, novas alíquotas, né? Vamos ver aqui. Ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Voltando, essa tabelinha aqui, ó. Essa tabela é o salário de contribuição para os segurados empregados, doméstico, avulso. E essas alíquotas aqui, ó. Aqui está a tabela, a faixa,
as faixas, né? Limitada a um teto, né? 6.101,06, que é o teto máximo do regime geral. E aí essa tabela é progressiva. Ela é enjoadinha de fazer o cálculo. Não é só pegar o percentual e aplicar diretamente, né? Então, quem está na faixa de 1.045 a 2.089, né? Não é só aplicar. Quem ganha um salário mínimo, tudo bem. Só mandar bala, dá 7,5. Essa tabela foi alterada pela reforma trabalhista. Ela era de 8%, 9% e 11%. Eles modificaram o critério e ela passou a ser progressiva. É menor, é mais vantajoso para quem ganha, né, menos. E aqui também, ó, isso aqui é para os trabalhadores empregados, segurados empregados, domésticos, trabalhador avulso. Agora, quem é empregado, não sei se aqui tem, vou chamar, tem, ó. Não, isso aqui não. Os contribuintes individuais, vê se eu acho aqui. Não, não achei. Eu vou ver se eu acho aqui do contribuinte individual. É onde vocês vão chiar, né? Quem for atuar como profissional liberal. Quer ver? Eu vou achar aqui, né? Salário de contribuição, assim, contribuinte individual. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente acha. Estou entrando aqui para mostrar para vocês. Já achei de segurados. Vamos ver aqui. Os contribuintes individuais. Não estou achando aqui, vai. Olha só. Aqui, ó. Deixa eu ver. Os meus percentuais aqui. Direitinho. Mostrar os regimes que eu tenho. Tabela contribuinte individual. Vamos ver aqui. Um minutinho que eu estou aproximando. Aqui cai na mesma coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tentando achar aqui dos contribuintes individuais, só para vocês verem, confirmar o que eu estou dizendo. Tá difícil também dentro aqui a abertura. Vamos ver. Segurados aqui. Vamos ver aqui. Vou ver se eu acho aqui. Tô achando. Que brincadeira. Tô descendo aqui. Alíquotas. Vamos ver aqui. Essa daqui. Olha, Não, vou voltar aqui. Pois eu acho. Pois eu acho aqui. Para você. Ah, tá aqui, ó. Vamos ver. Os contribuintes individuais. Tá aqui. Bom, vou entrar aqui e mostrar para vocês essa tabela aqui, ó.
Os contribuintes individuais, nós vimos que os segurados empregados, doméstica, avulso, recolhe com aquela tabela de 7,5 e vai, né, subindo. Os contribuintes individuais já recolhem com essas alíquotas aqui, ó. Quem ganha até um salário mínimo, né? Aqui está 1.039, mas aqui isso aqui está errado. Esse valor é 1.045. Quem ganha até um salário mínimo é 5%. Quem ganha também um salário, como é que fala? O regime contributivo de 11% também é sobre o salário mínimo. Aqui o salário mínimo estava defasado aqui, mas ele é 1.045. E ainda dentro dessa faixa aqui, ó, do mínimo até o teto máximo, é 20%. Então, eu tenho 3 alíquotas de contribuição do segurado contribuinte individual, né? Um regime contributivo de 5% sobre o salário mínimo para o MEI, microempreendedor, a dona de casa inscrita nos programas sociais do governo federal, e esse regime aqui também de 11% sobre o salário mínimo, né? E o de 20%. O que diferencia? Então, olha só. Eu tenho 3 alíquotas para os profissionais, os contribuintes individuais. Quais contribuintes individuais? Aqueles que nós mencionamos aqui, ó. Que está aqui, ó. Vou compartilhar, só para lembrar, né? Estão aqui, ó. Né? Então, esses contribuintes individuais, empresário, diarista, vendedores ambulantes, religiosos, profissionais liberais, trabalhadores, feirantes, titular de cartório, cooperado, síndico, eles têm 3 alíquotas, de 5% sobre o salário mínimo, de 11% sobre o salário mínimo e de 20%. Aí é sobre o teto mínimo, que é o salário mínimo, e o teto máximo é 6.101 e pouquinho, que é o teto máximo do regime geral. Então, quem é que se enquadra nessas alíquotas? O MEI, a dona de casa, 5%. Né? Aquele que não presta serviço para a empresa, né? Mas faz pequenos serviços, como o encanador, o jardineiro, né? O eletricista, que presta serviço numa residência, num apartamento, ele recolhe 11% sobre o salário. Vocês que vão formar, vão exercer a profissão, vocês não podem optar pelo regime de 11% e nem de 5%. A opção de vocês tem que ser de 20%, né? Porque possivelmente vocês vão prestar serviços para empresas, né? Porque esse pessoal que eu mencionei aí vai ter um benefício limitado a um salário mínimo. Se você recolhe sobre o regime financeiro contributivo de 5% ou de 11%, é limitado ao salário mínimo. Então, se você precisar de um auxílio-doença, vai ser calculado, vai se pagar o salário mínimo. Então, para quem é profissional liberal, presta serviços para empresas, ele recolhe entre 20% entre o salário mínimo até a faixa do teto máximo, que é 6.100 e pouquinho. Aí ele escolhe. Fala, eu vou recolher sobre R$ 1.200 por um período, depois eu subo para 2.000, né? Depois eu subo mais um pouquinho. Então, você não pode ficar preso ao regime financeiro de 5% e nem de 11%, porque são valores baixíssimos. Tá? Então, quem for te perguntar, né, sobre isso, você tem que, né, responder de acordo com o regime contributivo desse segurado. Então, quando eu mencionei essas duas finalidades de classificação, foi para isso, né? Eu falei da questão de acesso ao benefício e a outra do caráter contributivo. O segurado especial, ele não entra nessa história aí, né? Porque ele não recolhe diretamente. Ele tem direito a um benefício com base no salário mínimo, né? Mas ele não recolhe. Quando ele vende um produto rural, é que há o recolhimento dessa contribuição. Tá? Essa contribuição ela é de 1,3%, está prevista no artigo 25
da Lei 8.212, que é a lei de custeio. Vocês devem estar vendo essa parte em direito tributário, né? Vocês estão no último período, e direito tributário é difícil, tributo em espécie, vocês vão ver a parte de, né, folha de salários, contribuição sobre o faturamento, lucro, né? Isso é um tema tributário, né? E a última classificação aqui, ó, dos segurados facultativos, né? É aquele que não exerce nenhuma profissão, mas que, na condição de contribuinte de facultativo, ele pode recolher. Geralmente, o facultativo recolhe 11% sobre o salário mínimo, né? É a dona de casa, o estagiário, né? O síndico, o incapaz representado, o trabalhador inativo, né? A pessoa que deixou de recolher para não perder o vínculo, volta, né? Mantém-se, mantém a contribuição, né? Então, tudo isso é importante. Alguma pergunta, gente? Vocês estão calados? Estão longe? Se não estão aí? Nós estamos com quantos aqui presentes? 7. Comigo, né? Então são 6. Essa turma tem quantos alunos? Essa turma é grande. Tem 20 alunos? 25? É. E pouca gente assistindo aula, hein? Eu esqueci de colocar aqui o bate-papo. Pouca gente assistindo aula, né? Infelizmente, né? Você sabe que para nós professores isso é terrível, essa pouca participação na aula, porque a gente tem ideia, né? Eu não brinco em aula, sabem que eu dou conteúdo. E o conteúdo que eu ministro é um conteúdo enorme, um conteúdo pesado, que muitos vão deixar de ter, só vão ficar limitados a provas, né? E aí a formação dessa pessoa, ela depois responde lá na frente, né? O que ela vai fazer do tempo perdido, né? É engraçado isso, abrindo um parênteses aqui. É difícil de entender. Eu estudei em universidade privada, eu fiz meu curso na PUC. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Meu tempo à noite de aula era fundamental. Eu era funcionário público, agente administrativo, e eu trabalhava o dia todo, né? Às vezes tinha um tempinho já no final do dia para dar uma estudada, mas eu sabia que eu precisava da aula. A aula para mim era fundamental, né? Porque sem ela eu não ia ter a formação que eu espero ter, né? Era uma complementação, mas eu tinha que estudar também, né? Então era difícil. E eu não matava aula de jeito nenhum. Posso registrar o dia que eu faltei aula, porque eu pagava e sabia que era difícil e eu precisava da aula. Então não entendo, né? A maioria é aluno noturno, né? Geralmente tem uma consciência maior disso. Bom, vamos seguir aqui e deixar os outros navegantes navegando por águas turvas, né? Turbulentas. Vamos lá. Revoltas. Então, a gente termina aqui o quadro de segurados, a classificação, né? Eles são sujeitos. No âmbito do regime geral, a classificação, o leque é maior, né, de segurados. A gente está vendo aí que é maior. No âmbito do regime próprio, não há essa dificuldade, porque só o servidor público estatutário pertence ao regime próprio, né? Ao regime previdenciário próprio, chamado próprio porque é do servidor estatutário. Pode ser que agora, com a reforma, né, administrativa, fique mais pulverizada ainda nessa relação no âmbito da administração pública, na medida que a reforma prevê que algumas carreiras, né, carreiras de Estado, é que vão ter um regime previdenciário específico, né? As demais
né, agente administrativo, serviços, né, mais burocráticos, né, vão entrar pelo regime seletista. Então, isso é um dado importante. É interessante que eu já vi esse filme na minha vida, né? Eu já vi. Antes da Constituição de 88, as carreiras públicas, dentro da administração pública, tinha dois regimes, seletista e o regime estatutário. O estatutário era para algumas carreiras de Estado. A maioria era seletista. Eu era seletista. Fui servidor público por 10 anos de uma autarquia federal. Tá? Muito bem. Então tá aí, vamos seguir adelante, e vamos focar aqui no... Alguma pergunta, gente? Hein? Tudo certo aí? Essa parte sim, professor. Então tá. Então nós vamos seguir aqui, ó. Segurados facultativos, já falei, a gente fecha o ciclo, né, desse tópico aqui, ó. Nós estamos na sequência abordando 2.2, né? Segurados, conceito e classificação. Um tema muito importante é esse daqui, 2.3. 2.3.3. Manutenção e perda da qualidade segurada. Qual que é a importância desse tema? Eu vou falar primeiro da manutenção, né? E depois eu falo da perda. Por quê? A manutenção é o período que o segurado... Qual é a ideia desse instituto? Esse é um instituto importantíssimo. Ele está na Lei 8.213 e está no artigo 15º dessa lei. Manter a qualidade segurado é a possibilidade de você manter a qualidade segurado sem contribuição, por um lapso temporal, né? Então, se eu estiver trabalhando, eu estou na qualidade segurada. Se eu estiver recebendo um benefício, também estou na qualidade segurada. Mas vai chegar um momento na vida, por desemprego, por uma doença grave, por crise econômica, por ausência, por perda de renda, que eu vou chegar e vou dizer, olha, não dá para me contribuir. Nós vimos aí as faixas de contribuição. Fala, não dá. Então você pega um motorista de táxi, muito comum, né? E falar que ele deixou de recolher, porque ele tem que sustentar a família, né? Eu falo, doutor, eu não recolho mais, porque eu preciso colocar o pão e o leite em casa, né? Então, esse instituto é de extrema importância, porque ele vai manter o segurado por um lapso temporal coberto. Esse lapso temporal, nesse período, ele terá toda a cobertura previdenciária, né? Então, se ele ficar incapacitado, se ele ficar afastado por um período temporariamente, vai receber um auxílio-doença. Se ele vier a óbito, a família, a companheira, a esposa recebe a pensão por morte. Então, a manutenção é exatamente isso. Ela traz a ideia de não contribuição. E por um período, né, determinado, eu vou ficar coberto. É essa a ideia básica da manutenção. Eu vou entrar aqui no artigo 15º da Lei 8.213 e vou fazer uma análise rápida desse artigo. O legislador, quando ele tratou da manutenção, ele diz claramente, olha, por tanto tempo vai ficar coberto na situação X, na situação Y, na situação A, B. Ou seja, ele define, ele traz 6 hipóteses
em que o segurado fica coberto sem contribuir. Nós vimos que um elemento constitutivo da relação jurídica previdenciária é a contribuição. Aí o legislador vai trazer uma novidade, vai dizer, olha, eu sei que ela é contributiva, mas pode acontecer certas coisas na vida, né? Ele prevendo exatamente esses reveses da vida, que às vezes a pessoa não consegue contribuir, ou ela está doente, recebendo um benefício, né? Então, tudo isso é um fator importante que tem que ser levado em conta, tem que ser avaliado, né? E aí a gente vai observar isso agora com muita clareza, né? Eu vou abrir aqui no artigo 15º, vou fazer um comentário rápido, que o tempo nosso é mais corrido, né, de aula, e daqui a pouquinho a gente vai ter um tempinho fecha, então eu vou abrir aqui e compartilhar. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem, tá? Deixa eu entrar aqui na lei, deixa eu sair daqui, né? Deixa eu entrar lá na lei, deixa eu buscar ela aqui de novo, a lei 8.213, e vou trazer para vocês a análise desse aqui, artigo. Está aqui. Esse é o artigo 15º, está meio retalhado, né? A legislação previdenciária é um horror, tanto de mudança que acontece. O caput desse artigo fala: mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Primeira hipótese, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto o auxílio acidente. Então, quem está recebendo uma aposentadoria por invalidez, um auxílio doença, está recebendo, né, um benefício previdenciário, né, esse período não tem limite. Enquanto durar o benefício, ele vai ter a manutenção. O inciso 2 traz aqui, antes de falar do 2, essa excludente aqui, ó, é porque o auxílio doença, ele não é auxílio acidente, não é considerado propriamente um benefício, ele tem caráter indenizatório, né? Quando é que acontece esse benefício? O auxílio acidente, ele tem... O auxílio acidente é quando... O que é esse benefício? Suponhamos que eu sofra um acidente e recupero, estou bem, mas fico com alguma sequela. Eu vou voltar a trabalhar, vou exercer a mesma atividade de antes, mas eu vou, para mim, executar de forma mais plena o que eu fazia antes, eu vou despender um esforço maior por conta de alguma sequela que ficou desse acidente. Aí a Previdência paga o auxílio acidente. Eu vou recebê-lo, vou continuar trabalhando, recebendo o meu salário. Aí o legislador entendeu que esse benefício não se encaixa para efeito de manutenção da qualidade de segurado quando estiver recebendo esse benefício. Até porque ele está trabalhando. Então, a lógica está certa, a ideia trazida pelo legislador. Opa, aqui vai querer a lei. Então, 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada. Né? Esse aqui é a regra mais comum. Né? Deixou de trabalhar, em regra, você tem 12 meses de manutenção. Até 12 meses após a segregação, cessar a segregação, né? O segurado acometido de doença compulsória. O que é doença segregação? Essa expressão segregação, ela é antiga. Se a gente for olhar na legislação previdenciária, menciona há muitos anos, ela contemplava a figura de pessoas que ficavam afastadas da sociedade, principalmente os leprosos, né? Pessoas acometidas de lepra. A lepra, ela é contagiante, sabiam? Tem gente que fala que não, né? Mas ela pega.
né? Só que ela tem tratamento. Hoje, a medicação, a pessoa fica curada. Mas, antigamente, uma pessoa leprosa era estigmatizada. Ela vivia reclusa, né? Quando a gente assiste aqueles filmes que retratam o período da Idade Média, ou mesmo antes, né? Os leprosos, eles eram afastados da sociedade, ele até tinha um guiso, né? Porque quando ele caminhava, ele fazia um barulhinho e você sabia que era um leproso. Eu já vi gente acometida de lepra, né, em estado grave, agudo. É triste, né, porque a pessoa vai ficando mutilada, né? Mutilada. É uma doença horrorosa. Deixou muita tristeza, mas graças a Deus tem medicação hoje eficaz, né, para combater a lepra, né? Então, traz essa ideia. Pode ser que uma doença ou outra que a gente vê, eu não sei se é Covid, tem um aluno que perguntou se a Covid seria um caso de segregação. Eu entendo que não, porque a reação da Covid, esse vírus, ele age de uma forma diferente em cada pessoa. Tem gente que pega, nem sabe que pegou. Tem gente que pega, fica aí 2, 3 dias só com uma gripezinha. Tem gente que pega, né, é grave, vai internada, pode vir a óbito. Então, não tem uma conduta, o vírus não tem uma conduta que a gente possa afirmar que é um caso de segregação. E o período que a pessoa fica de quarentena é muito curto, né? Pequenininho, 10 dias para ela se recuperar. Isso não pode qualificar como segregação no sentido mais forte, né? Então, eu diria que não, né? Até porque 10 dias também não te dá direito a um benefício previdenciário, né? Para você receber um auxílio-doença, você precisa se afastar por mais de 15 dias, né? Isso é um detalhe importante. Agora, o Supremo deu uma decisão polêmica, não sei se foi no julgamento da medida provisória 927, não lembro mais, que a Covid ela é a doença ocupacional, né? E aí, não sei se está dando muita discussão essa matéria, porque isso tem reflexos enormes, né? Uma pessoa cometida de Covid, que trabalha no hospital e é afastada, fica 20, né, 25 dias de recuperação. Quando ela voltar, se ela for doença do trabalho, ela vai ter 12 meses de estabilidade, né? Isso é um detalhe importantíssimo, tá? Um detalhe importante. Bom, daqui um minutinho fecha o nosso esqueminha e a gente abre de novo. Então, deixa eu voltar lá, né, para terminar a análise da manutenção. Então, a gente viu, né, 12 meses de manutenção, também até agora os prazos, né? O que é isso de manutenção? Eu vou ficar vinculado sem contribuir. A doutrina chama esse período de período de graça. Então, esse período de manutenção, ele é um período de graça. Nesse período, eu não conta para nada, só conta para manter a pessoa vinculada à Previdência Social. Mantém um vínculo jurídico, pois qualquer evento que vier a ocorrer, ele terá cobertura, né? Está fechando já o nosso tempinho aqui e a gente já passa para o outro, tá? Eu vou falando aqui, vai fechar, a gente volta. Mas deixa eu voltar a mencionar lá os outros casos de manutenção. Então, a gente está falando na manutenção da qualidade de segurado. Manutenção da ideia de ficar vinculado, né? Depois a gente vai falar na perda. A perda que é uma tristeza, é um quadro triste.